Projeto de Lei 86/12 do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A política de juventude em Portugal é competência direta do Governo. O artigo 70 da Constituição define, concretamente, que cabe ao Estado a concretização dos direitos da juventude, nomeadamente no acesso à educação, ao emprego, à habitação e ao desporto. A concretização destes direitos apenas é possível num quadro de políticas transversais e nacionais. Isto não significa que o poder local democrático não tenha um papel da maior importância no que toca à realização de uma política local de juventude. No entanto, as questões que hoje se colocam aos jovens, nomeadamente no que diz respeito ao emprego, à educação, à sua emancipação, ao direito ao trabalho e à habitação, recaem sobre a tutela do Governo e da responsabilidade de políticas articuladas pelo Governo e pelos seus ministérios, em que as autarquias podem contar como parceiros, mas não são executores. A criação de um espaço de consulta juvenil para o trabalho autárquico é, em si mesmo, uma mais-valia para a política de juventude dos municípios, muito embora os espaços de articulação entre as autarquias e o movimento juvenil possa ser definido de forma flexível e pelos próprios municípios. O PCP sempre defendeu que os municípios dispusessem de um órgão consultivo na área da política local de juventude. No entanto, isso não significa que as autarquias disponham de um órgão praticamente autónomo e com poderes executivos próprios que passam a funcionar com os meios da autarquia em causa como uma super-associação juvenil. Acontece que a aplicação concreta da Lei dos Conselhos Municipais de Juventude, e agora o PSD veio reconhecer este problema, acabou por criar mini-parlamentos júniores em cada um dos municípios, onde quase na totalidade dos municípios apenas as juventudes partidárias tinham poder de voto e assento nesse Conselho Municipal de Juventude, desvalorizando a riqueza própria de cada um dos conselhos e das associações juvenis existentes. O PCP continua a defender a existência de espaços de consulta juvenil no quadro municipal, servindo essencialmente como espaços de auscultação e não como espaços executivos ou deliberativos junto à autarquia e do movimento juvenil. Defendemos a flexibilização e desburocratização do modelo de aplicação dos Conselhos Municipais de Juventude e a devolução das responsabilidades sobre o financiamento e apoio ao movimento juvenil ao Estado Central. O projeto de lei do PCP elimina as competências executivas dos Conselhos Municipais de Juventude, assegurando assim a sua natureza verdadeiramente consultiva e permite a participação de grupos informais de jovens nesses conselhos, ao contrário da lei em vigor. Acontece que o Governo do Partido Socialista, com o apoio do PSD e do CDS, aplicaram uma lei chapa 5 a todas as autarquias, que ao contrário de valorizar a riqueza e a diversidade do movimento juvenil, acabou por criar um órgão onde apenas tinha assento as juventudes partidárias, e o PCP, na opinião que tem sobre a diversidade do que é o movimento associativo juvenil, reconhece que há muito para além das juventudes partidárias, e é isso que a nossa proposta hoje aqui traz ao Parlamento. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas alguns esclarecimentos acerca do que foi colocado. O que o PCP propõe é que os grupos de jovens informais existentes nos conselhos possam ter assento e possam ter o mesmo poder que os outros grupos de jovens. Existem conselhos onde existiam dezenas de jovens organizados em grupos informais que, com a aplicação desta lei, ficaram proibidos de participar nos Conselhos Municipais da Juventude nos mesmos moldes que as outras associações. E tanto assim é a importância deste princípio que agora PS, PSD e CDS vem propor que os representantes das associações de estudantes não precisam de estar inscritos no RENAS, porque sabem bem da dificuldade que é o processo de legalização de uma associação de estudantes para poder concorrer ao plano de associativismo estudantil ao nível do IPJ e, portanto, abrem esta exceção. No que diz respeito ao financiamento, o PCP entende que o financiamento ao movimento associativo juvenil deve ser feito no âmbito do IPJ. Mas o projeto do PCP não diz, em parte alguma, que no âmbito dos recursos de uma autarquia, se entender fazer o apoio através do programa de apoio às coletividades e integrar associações juvenis, o deixe de fazer. O que nós entendemos é que, pela competência direta consagrada na Constituição ao Governo, deve ser o IPJ a financiar as associações juvenis. Se as autarquias entenderem
continuar a apoiar para iniciativas pontuais. O devem fazer se isso partir dessa lógica. Mas importa aqui dizer que, de facto, fica mais que provado o que é participação juvenil para PS, PSD e CDS. Quando se deve apoiar os direitos das associações juvenis, das associações estudantis, nunca há disponibilidade. No Orçamento de Estado para 2011, o PCP apresentou uma proposta para que o Governo pudesse fazer um plano de legalização das associações de estudantes no que diz respeito, vou já terminar, Sr. Presidente, para efeitos de atribuição de fundos no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo. E nessa altura, PS, PSD e CDS votaram contra a proposta do PCP. Pode ser que agora das palavras passem aos atos e no próximo Orçamento de Estado possam acompanhar o PCP no reforço do movimento associativo juvenil e dos seus direitos.